A primeira dinâmica da oração é que existe uma relação entre oração e tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo e uma ocasião determinada para cada propósito debaixo do céu. O fato de Deus não responder à sua oração no tempo em que você espera não significa que Ele não tenha respondido. Talvez a sua resposta só não tenha chegado ainda. A Bíblia diz que Daniel estava orando e dias depois chegou sua resposta. O anjo se apresenta a Daniel e diz: Daniel, desde o dia em que você orou, o Senhor enviou sua resposta, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Ou seja, dias depois a resposta chegou, mas desde o dia em que Daniel clamou, a resposta já havia sido enviada. No mesmo dia em que Daniel orou, Deus respondeu, mas dias depois a resposta chegou. É como uma mulher grávida. Uma mulher estéril que não pode gerar, pode receber vida em seu ventre da noite para o dia. Mas o bebê não vai nascer no dia seguinte. Você precisa esperar o tempo da gestação. O fato de você ainda não ter tocado em alguns milagres não significa que eles já não sejam realidade. Deus já enviou algumas respostas. Deus já respondeu algumas dúvidas e inquietações. Ele já está movendo algumas realidades. Deus já está abrindo algumas portas. Enquanto estamos aqui, Deus já está curando algumas enfermidades. Deus já está visitando alguns ventres. Enquanto estamos aqui, Deus já está removendo dos corações das pessoas projetos que Ele não se alegra, ideias que não vieram dele. Mas Deus também está confirmando no coração de pessoas lugares, sociedades, negócios e projetos que Ele mesmo te deu. Ele está dizendo: filho, fui eu quem fiz, fui eu quem abri, fui eu quem te deu. Avance, creia, não tenha medo. Eu sou contigo, estou com você. Essa porta fui eu quem abri, essa sociedade fui eu quem propus, essa empresa fui eu quem te dei, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem caminha com Deus sabe que é melhor uma porta fechada por Ele do que tentar forçar uma porta que Ele nunca abriu. É melhor perder algo que Deus tirou de você do que tentar reter algo que Ele disse que não é mais para este tempo. Tem lugares que você amava estar e Deus mandou você sair. Talvez você não saiba o porquê, mas você não ouviu conversas que Deus ouviu, não viu coisas que Deus viu. Tem lugares que você amava estar, pessoas que você queria com você, mas o próprio Deus afastou. Por quê? Porque Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. Talvez no presente algumas renúncias não façam sentido, mas no futuro elas farão todo o sentido. Existem estações em que Deus nos pede coisas que parecem estar desmoronando. Deus remove bases de segurança, pessoas, conexões, alianças. Mas a verdade é que quem caminha com Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar, está no caminho do destino profético, onde tudo está se encaixando. José foi vendido, mas a venda por seus irmãos o aproximou do seu destino profético. Davi foi esquecido, mas quando o profeta o chamou, naquele dia a unção liberou seu destino profético. Vemos muitos homens de Deus que por algum momento foram empurrados por tempestades e tribulações, mas essas tempestades foram o passaporte para o cumprimento de seus destinos proféticos. O que seria de José sem a venda de seus irmãos? O que seria de Davi sem a perseguição de Saul? O que seria de Moisés sem o genocídio de sua geração? Será que os braços da filha de Faraó teriam recebido Moisés se ele não tivesse fugido da morte? Será que José teria revelado os sonhos ao copeiro e ao padeiro se não estivesse no mesmo cativeiro que eles? Será que Daniel teria visto o que viu na cova enquanto os leões jejuaram diante dele, se ele não tivesse permanecido fiel e inabalável durante o interrogatório? Será que eu e você estaríamos de pé se Jesus tivesse afastado o cálice e não obedecido à vontade do Pai?
Será que nossas casas seriam salvas se o Filho de Deus tivesse preferido fazer a própria vontade em vez de obedecer ao Pai? E se Jesus não tivesse tido uma vida de oração, consultando o Pai, como consultou no Getsêmani? Glória a Deus por Judas, pois sua traição liberou o destino profético de toda a humanidade. Glória a Deus pela venda dos irmãos de José e pela forma como resistiram e empurraram José para seu governo. Glória a Deus pelo cesto que carregava Moisés no rio, pois a mulher que o pegou minutos depois liberou sobre ele a realeza. Glória a Deus pelas minhas tribulações e dificuldades, porque a doença de 2017 me deu autoridade para ministrar sobre enfermos. Glória a Deus pelos desafios que enfrentamos quando não tínhamos o que comer, pois isso nos deu liberdade para ajudar famílias em necessidade e liberar sobre elas um destino profético. Glória a Deus pelas percepções ministeriais e pelos homens fortes que quiseram apagar o meu nome, porque eu permaneci fiel e o próprio Deus soprou o meu nome em lugares onde alguns desses homens não têm mais acesso. Glória a Deus pelas lutas e tribulações, que, como Paulo diz, são leves e momentâneas, mas estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Glória a Deus pelos testes, porque são eles que nos promovem. Glória a Deus pelas dificuldades, porque elas nos fazem valorizar o que realmente importa. Quando todas as nossas bases são removidas, nos lembramos que tudo o que precisamos já temos. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é poderoso para restituir o que foi roubado. Ele é poderoso para te dar o que o inimigo tentou tirar de você, mas para isso, você precisa ouvir os céus. Talvez, ao seu redor, as palavras sejam de desânimo, cansaço e morte, mas as palavras que Deus tem para você são de vida e eternidade. Talvez alguém perto de você diga: 2024 será o ano mais difícil para a nossa empresa. Mas quem ouve os céus precisa declarar: não, 2024 será o ano da prosperidade sobrenatural. Nunca vimos o que veremos daqui para frente. Talvez alguém na sua família diga: eu nunca vi um ano com tantos desafios. Mas alguém precisa dizer: não, 2024 será o ano da dupla honra de Deus. Os céus estão abertos e nada vai faltar. Não vai faltar unção, não vai faltar recurso, não vai faltar direção, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, porque quem ouve os céus está comunicando à terra. É tempo de viver milagres, é tempo de se levantar, é tempo de fluir em dons, sinais e maravilhas. Igreja de Jesus, levante-se e resplandeça. Quando você chegar na sua segunda-feira e ouvir algo que não coopera com o que Deus te falou, você precisa combater. Você pode pensar: acho que vamos precisar fechar, as contas não estão fechando. Mas se Deus te deu uma palavra, então faça sonhos maiores do que os que tinha antes da crise. Se foi Deus quem te deu essa empresa, Ele vai fazer com que ela supere qualquer tribulação. Se você está enfrentando desafios no casamento, creia que o Deus que abençoou essa aliança é o mesmo que a manterá de pé. Não pense em divórcio, pense nas bodas do próximo ano. Se alguma mulher não consegue gerar, coloque a mão sobre seu ventre. Não pense em como seria bom ter um filho, mas sim em qual nome ele terá quando o Senhor o der. A fé é uma dinâmica de antecipação, tratar as coisas que não são como se já fossem. Diga: Pai, eu creio que há poder no nome de Jesus. Eu creio que há poder em toda palavra que sai da boca de Deus a meu respeito. E a despeito do que o inferno diz, eu carrego uma palavra de Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz que vai acontecer, eu sei, nos céus já aconteceu.